Prazer estar com vocês aqui hoje. Só explicar. Vocês devem ter ouvido algumas vezes a Edley me chamando de pai, parte dos meus filhos espirituais aí durante alguns anos, com quem temos caminhado, e um prazer, um privilégio aí estar andando com ela e com outras pessoas, né? Para vocês entenderem um pouquinho, né? Tipo, não, mas ela é filha do pastor? Como é que é isso, né? Ela é minha filha na fé. E eu não sei se o Gabriel é meu, eu acho que é meu filho, né? Porque genro na fé não é muito legal, né? Mas tudo bem, a gente define esses termos, esses termos outro dia. Mas é uma bênção poder ver, né, o que Deus tem feito na vida dela, na vida dele, e ver vocês aqui, né, interessados em realmente se envolver com missões e abençoar a tua vida. Estou vendo outra filha aqui embaixo, a câmera dela está desligada, mas é a Ana, né, Ana? Deus abençoe aí você, bom ter você aí com a gente também. Bom, eu quero ler um texto e a gente vai estar meditando um pouco sobre esse texto. Em cima desse texto bíblico, a gente vai estar falando sobre uma série de assuntos com relação a missões, né? É, Antes de lermos, né, você pode abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta em Neemias capítulo 1. A gente vai estar usando esse texto. Eu sou filho de pastor. Eu nasci praticamente, né, no seminário teológico. Meu pai era seminarista lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Minha mãe lá no antigo Iber, não existe mais. E aí eles se conheceram, se casaram lá, e eu nasci no quarto ano deles, quarto ano do meu pai no seminário. E logo depois que eles se formaram, eles se ofereceram para missões, junta de missões nacionais, e eles vieram como missionários para o Paraná. Na época, o Paraná era um grande campo missionário, então eles foram para Marialva, uma cidadezinha ali perto de Maringá, e foram plantar uma igreja ali, e aquele foi o primeiro campo missionário deles. E eu cresci nesse contexto, né, de trabalho evangelístico, impacto evangelístico. Aí depois meus pais foram para Foz do Iguaçu, onde meus pais foram plantar uma outra igreja lá, a Igreja Batista de Itaipu. E também eles trabalharam na plantação de outras igrejas, lá a Igreja Batista da Vila C e outras igrejas que foram plantadas ali. Eu fui crescendo, envolvido sempre nessa dinâmica de evangelização e de trabalho missionário com equipes e em tudo. Deus foi falando ao meu coração nesse tempo, nesse processo, de que Deus tinha um plano para a minha vida, e que esse era um plano para eu estar trabalhando com não alcançados. Alguns anos atrás, eu fiz o meu seminário, fiz teologia, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu não acredito que todos precisem fazer teologia, mas alguns precisam, dependendo do teu chamado, dependendo do teu foco. No meu caso, era muito necessário, foi muito preciso, eu fiz teologia. Comecei a criar alguns projetos missionários, evangelísticos, né, fui trabalhar na PIB, o pastor Pascoal me chamou para trabalhar na PIB, fui um dos pastores, junto com o pastor Pascoal, a qual sou membro até hoje, mas alguns anos atrás Deus me chamou para sair da função pastoral e estar realmente focado naquilo que Deus já tinha falado há muito tempo para mim, que era trabalhar com os povos não alcançados. E estão falando do Loren, né, do livro e tudo mais. O Loren foi muito usado por Deus nesse processo, quando nós tivemos o missionar, e ele foi o nosso preletor, não sei se vocês lembram, naquela ocasião. Eu estava com ele, e Deus falou muito ao coração dele, né, dele falar para mim, disse assim, olha, Deus tem um plano para você, Deus tá falando alguma coisa para você nesses dias, e Deus quer confirmar isso, que o teu ministério não é aqui dentro, é lá fora, né? Deus tem um plano para você lá. E
foi muito forte a maneira como Deus falou comigo naqueles dias, de que era o momento de deixar a função pastoral e estar focado na missão. Foi muito interessante, porque na outra semana Deus confirmou, falou através de um pastor amigo meu, dizendo, olha, Deus está me dizendo que Deus vai abrir uma porta para você nessa semana, e é para você entrar. Eu falei, que porta é essa? E aí foi quando a Crossover Global, que é a organização missionária a qual eu estou trabalhando, me chamou para, na época, estar assumindo como vice-diretor da base aqui no Brasil. E eu entendi que era Deus realmente estava me chamando para isso. A Crossover Global é uma organização missionária focada na plantação de igrejas entre povos não alcançados. E ela é focada nisso, só nisso. E eu entendi que era um chamado realmente de Deus para minha vida, porque sempre que eu viajava, né, para a Índia, para o Nepal, para a África, já tinha feito muitas viagens para campos missionários assim, eu voltava angustiado, sempre voltei angustiado. Porque você viaja para esses lugares e você não vê igreja, tem pouquíssimas igrejas. E nisso a gente volta para o Brasil, a gente tem uma igreja em cada esquina, né? A gente tem, graças a Deus, igrejas com bastante riqueza de música, né? Eu vi a irmã falando aqui, temos ótimos cantores, temos tantas pessoas para tocar, temos tantas pessoas para ensinar. E aí eu volto, né? Eu volto da Índia, por exemplo, onde na igreja não tem ninguém para ensinar, não tem ninguém para tocar, onde eles pegam um pedaço de madeira para poder usar de batuque, porque é a única coisa que eles têm para soltar som na hora do louvor. E aí eu voltava em crise, meu Deus, por que né, alguém precisa focar naquilo que tem poucos focando. E eu vi que Deus realmente estava me dirigindo, estava me angustiando para eu focar naquilo que era o essencial. E uma das perguntas que Deus me fez naqueles dias era: por que você vai continuar fazendo aquilo que outra pessoa pode fazer no seu lugar? Sendo que você pode ir para um lugar onde não tem ninguém fazendo aquilo que você pode fazer. E essa foi uma das perguntas que ficou martelando na minha mente o tempão, né? É legal, é muito bom eu estar na igreja, estar servindo na igreja, e é importante. Mas o que eu estava fazendo, será que não tinha outra pessoa que podia fazer? Podia. Será que eu ir para... eu trabalhar na educação, no ensino, na capacitação, na liderança, em países como Marrocos, como Índia, como Nepal, não era mais necessário? Eu não era mais necessário lá? Com certeza. E é aquela crise, né, que vem de você, por exemplo, ir numa cidade onde você tem, vamos dizer assim, você vai numa casa onde você tem um monte de remédio guardado que você não usa, e você vai na casa do vizinho, onde tem um monte de gente doente, não tem remédio, mas o vizinho não dá para ele porque é dele. E era o sentimento que eu tinha, no sentido assim, poxa, nós temos tantos recursos, mas tá tudo guardado. E tem tanta gente lá fora precisando desses recursos, não estou dizendo só dinheiro, né? Recursos humanos, recursos de dons, recursos de forma geral, e a gente está segurando, a gente precisa mandar para onde eles são mais necessários. E eu não quero ser um sal no saleiro, eu não quero ser um remédio guardado, né, na prateleira, eu quero ser um remédio sendo usado por aqueles que estão doentes, eu quero ser um sal que esteja salgando a terra, eu quero fazer a diferença onde realmente é necessário. Então, isso é um pouquinho da história, da minha história, né, um pouquinho da minha vida, e para vocês entenderem um pouquinho também desse processo. Eu acho que toda vocação, a vida vocacional, ela é sempre um processo de angústias, sempre, né? E faz parte esse processo de angústia, porque é em meio às angústias que nós crescemos, nós vamos aprendendo, nós não podemos nos deixar dominar pela angústia, mas nós devemos ouvir a angústia com um ouvido santo, para tentar entender o que é que Deus quer de nós com relação a ela. Então, eu vou ler aqui Neemias, e a gente vai estar meditando um pouquinho, eu vou abrir para perguntas também, a gente vai comentar,
tá bom? Quero a gente ter uma conversa aí bem legal. Grupo é que a gente pode fazer aí umas... Tá, tipo, isso é pra... Tá travando ou isso tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não acredito. Tá bom. Então vamos lá, Neemias capítulo 1. Eu quero ler os primeiros versículos aqui. A gente vai seguindo, lendo aos pouquinhos. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Bom, uma pausa aqui. Esse texto ele foi escrito na época do exílio babilônico, né, para contextualizar aí um pouquinho vocês. O povo de Israel tinha sido invadido, como vocês lembram, né? O povo se afastou da vontade de Deus, eles foram invadidos. O reino do norte foi invadido pela Assíria. E ali eles foram misturados no Testamento. Na verdade, não são chamados de Samaria, né? E o reino do sul foi levado pelos babilônicos, foi mais tarde, né? Foram invadidos pelos babilônicos e eles foram levados cativos para a Babilônia. Alguns ficaram, mas muito poucos, e eles estavam sofrendo. É nesse contexto, onde cerca de quase 70 anos, né, depois dessa invasão, Neemias está lá na Babilônia, e ele está acontecendo ali. Eu quero começar falando sobre esse ponto, que é sobre o interesse com aquilo que de fato está acontecendo no mundo. O nosso chamado, a nossa vocação, o nosso preparo começa agora. Não começa daqui a pouco, não é? Um dia eu vou entrar numa faculdade teológica, ou quando eu entrar numa formação X, não, quando eu for realmente lá no campo, não, começa aqui. E começa com essas conversas como a que Neemias está tendo, com as pessoas que vêm da Jerusalém destruída de volta para casa. Então eu quero encorajar vocês a campos, tantos campos que tem por aí. Uma das grandes necessidades que tem é que o missionário seja ouvido, e ele seja não só ouvido, mas que seja entendido. Não quero criticar, né, mas trazer essa verdade. Muitas vezes o missionário fica 3 anos, 4 anos no país, tá? Aí ele vem para o Brasil para passar um tempo com a família, para passar um tempo com a igreja, e aí a igreja chama, dá uma palavra hoje. Você tem 15 minutos. Normalmente é o que acontece. Ou então você tem 30 minutos. Como é que você, em 30 minutos, em 15 minutos, consegue falar sobre 3 anos, 4 anos de ministério? Como é que você consegue falar sobre a angústia que você vê nas ruas, onde você está, das pessoas que estão morrendo? Como é que você mostra isso? Como é que você fala? Não dá. E eu entendo que as igrejas, de forma geral, elas têm elas têm várias questões que elas precisam lidar. São dinâmicas grandes que tem que cuidar. Mas como é que a gente pode se aproximar do missionário e trazer realmente a verdade, a realidade daquilo que ele está vivendo para dentro da igreja? Alguns dos nossos missionários vivem experiências que são traumáticas, tá? Traumáticas. E tem que ter um cuidado todo especial, né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu fui para o Nepal durante o terremoto, eu passei por algumas coisas que eu jamais pensei que viveria, né? Eu pensei que ia morrer. Eu várias vezes pensei que fosse morrer. Eu realmente
entrei em pânico. Nunca pensei que fosse entrar em pânico na minha vida. Eu sempre pensei que eu fosse a pessoa mais forte que existia. Não, eu aguento qualquer coisa, até que você passa por um processo de pânico. Né? E aí, como é que eu lido com isso? Né? E aí, graças a Deus, Deus trabalhou no meu coração, eu enfrentei tudo aquilo. Mas aí você volta e você, né, com quem que a gente conversa? Com quem que a gente fala? Como é que a igreja está a par do que está acontecendo? Se Deus tem levantado você, tá? Você, para se interessar, para ir daqui a não sei quanto tempo, eu quero te desafiar a agora ouvir o que estão lá. E não só ouvir os que estão lá, mas se tornar a voz deles aqui. Porque isso é uma grande bênção. Isso vai ajudar muito você a crescer, a se preparar, a falar, né? A falar em nome do trabalho que está acontecendo, a se engajar com o que está acontecendo lá. Que é o que Neemias está fazendo aqui. O que está acontecendo lá? Como é que estão os nossos irmãos? O que tem acontecido lá em Jerusalém? Nós precisamos ter esse anseio de realmente estar junto. Continuando aqui no versículo 3. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. A notícia que vem para eles é uma notícia de destruição, está tudo destruído, não tem ninguém fazendo nada, o povo está sofrendo, é uma situação de desesperança total. Essa é a notícia que ele recebe. E o que ele faz? Ele senta e chora. Ele senta e chora. E é interessante, gente, porque se tem uma das coisas que hoje é raro, é o choro sincero diante da presença de Deus. Nós vivemos um tempo de alienação, geral isso, né? Não estou falando da igreja X ou Y, eu estou falando da nossa sociedade ocidental, de uma forma geral. Eu ando muito no mundo islâmico, muito no mundo hindu, eu caminho muito para todos esses contextos, e eu vejo o povo, de uma certa forma, global, ocidental, Brasil, Estados Unidos, Europa, nós somos muito alienados ao sofrimento. Nós não gostamos de sofrimento. A gente não gosta de sofrimento. Com a primeira dorzinha de cabeça, a gente já está tomando uma aspirina, alguma coisa, né? A gente é a geração dos remédios. O tempo todo a gente está tentando entorpecer as nossas dores. E acho que o problema não é tanto o entorpecer as dores, mas a gente é tão anti-sofrimento que a gente cria uma bolha de alienação. A gente não quer saber. Não quero saber. Eu não, muito sofrimento, liga a televisão, eu quero assistir alguma coisa para me divertir. Essa é a verdade. A gente não quer saber. A gente não quer saber o que está acontecendo lá fora. A gente não quer chorar com os que choram. A palavra de Deus não fala isso? Que a gente deve chorar com os que choram? As verdadeiras mudanças acontecem quando o povo de Deus começa a chorar com os que choram. E nós não apenas devemos chorar com os que choram, nós devemos ensinar a igreja a chorar com os que choram. A gente deve aprender e se permitir ser angustiado, mas também aprender a angustiar. Gente, Neemias, ele ficou angustiado por aquilo que ele estava ouvindo. E nessa angústia que tomou conta do coração dele, ele sentou e chorou. Ele não só chorou, ele começou a orar e jejuar. Ele ficou preocupado. Deus, o que vai acontecer? Ele poderia muito bem ter dito assim, gente, isso não é problema meu. Graças a Deus eu estou aqui na Babilônia. Graças a Deus eu sou copeiro do rei. Eu não preciso sofrer o que eles estão sofrendo lá. O problema é deles. Ele não fez isso. A gente poderia muito bem dizer, nossa, glória a Deus, eu moro no Brasil. Nossa, ainda bem. Ainda bem que eu não moro lá no Marrocos, ainda bem que eu não moro lá na Mauritânia. Glória a Deus, eu não moro lá na Índia, lá no Nepal. Nossa, ufa.
Ainda bem que eu não sou órfão. Ah, esse negócio de tráfico humano aí, dessas mulheres que estão sofrendo, nossa, ainda bem que eu não vivo isso. Gente, é muito fácil nós olharmos para isso, nós nos isentarmos. Isso nos coloca numa bolha de alienação, onde a gente diz assim, o problema não é meu, o problema não é meu, o problema não é meu, e na verdade o problema é nosso. Porque Deus colocou diante de nós. Foi Jesus que falou, vão por todo mundo, vão e preguem o evangelho. Foi ele que nos mandou amar o próximo, amem o próximo como a si mesmo. Foi ele que mandou a gente sair e ir na direção daqueles que estão perdidos. Então, nós temos o dever de olhar para essas realidades. Quando a gente ouve as notícias do campo missionário, e a gente precisa ouvir o missionário, tá? Porque a notícia que vem pela televisão, ela é sempre também alienada. Essa é a verdade. Eu estava agora no Oriente Médio, voltei uma semana e meia, 2 semanas atrás, e é totalmente diferente ouvir um ex-muçulmano falando do que está acontecendo lá com eles. Eu estava com um grupo agora, onde 80% da nossa equipe, a nossa equipe da Crossover lá no Oriente Médio, ela é formada por uma mistura de tanto brasileiros, americanos, como jordanianos, turcos, pessoas de toda aquela região. 80% das pessoas que estavam lá conosco já foram torturadas algum dia na vida deles. 80%. Essa é a realidade da igreja subterrânea hoje no mundo. A nossa igreja na Índia, a boa parte sofre algum tipo de perseguição. Eu tenho pastores meus que foram jogados do trem, que tentaram matar ele. Tem um pastor nosso que foi apedrejado, ele e a filha dele, ele protegeu a filha dele. E são homens que você vai conversar, você pensa assim, meu Deus, ele vai, nossa, que vida terrível. Gente, não é, você vai conversar com eles, você olha para você com vergonha. Eu saio com vergonha de mim mesmo quando eu converso com eles. Porque eles têm uma coragem, um ânimo, um negócio, eu falo assim, glória a Deus que eu sofri por isso. Glória a Deus porque eu posso compartilhar do sofrimento de Cristo. Eles leem a Bíblia de uma forma diferente que a gente lê. Eles são impactados, eles são inspirados, motivados de uma forma diferente que a gente. Agora, um irmão nosso morreu no norte da África e a esposa dele mandou uma carta agradecendo a Deus pela oportunidade. A oportunidade do seu marido morrer por Cristo. E não por uma coisa sem sentido, como muitos muçulmanos estão morrendo. E ela sabe, porque ela era muçulmana e ela se converteu. Ela sabe que os muçulmanos se explodem, matam, fazem um monte de coisa e morrem como mártires numa guerra de violência, mas o marido dela deu a vida, ao invés de tirar a vida, ele deu a vida, seguindo o exemplo de Jesus, que deu a sua vida por nós. E ela falou assim, gente, isso é magnífico, glória a Deus, o meu marido foi considerado digno de ser igualzinho a Jesus. Você consegue entender? E essa é a mentalidade de muitos desses missionários que estão nesses contextos. Mas a gente tem ouvido, nós temos nos angustiado, porque, para mim, esse é aqui que é o ponto principal do preparo que nós precisamos ter. Eu viajo pelo Brasil, eu falo de missões, eu dou curso de missões, eu dou treinamento de missões em vários lugares, e uma das coisas que eu mais ouço e eu percebo em todos esses lugares é um romantismo com relação a missões. Tem dois tipos de pensamento muito fortes no Brasil e nos Estados Unidos também. Tá? Um deles é que o missionário ele é igual ao profeta Elias. Quando ele ora, fogo cai do céu. Né? Você ora, cai, brota dinheiro do chão, você ora, né? Tudo acontece. É aquela ideia, não, missionário é igual profeta de Deus ali, ele vai orar, vai acontecer o sobrenatural, né? Outro lado é que você fala assim, eu sou missionário, o povo, ai meu Deus, coitado, né? Que Deus abençoe, que pena, meu irmão, poxa vida, meus sentimentos, né? Me lembro de uma vez falar isso, não, eu estou saindo da função pastoral da PIB e agora eu vou ser missionário. Eu vou depender de ofertas,
e eu vou ser missionário, eu e a minha família. Aí vários irmãos, várias pessoas falaram assim, que Deus abençoe, pastor, olha que pena pela tua vida. Tipo assim, aquela tristeza, né? Do tipo assim, nossa, você... Ai, que coisa, que triste. Né? Porque é um sofredor, missionário é sofredor. Missionário, ele tem que sofrer, ele tem que... Eu já vi muito disso em vários lugares, vários lugares. Mas missionário não é nenhum nem outro. Missionário é um ser humano que ouviu a angústia de Deus e se dirige a essa angústia. Ele não apenas se angustia por ela, mas ele caminha na sua direção. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é: o que Deus tem angustiado? Com o que Deus tem angustiado o teu coração? Porque essa angústia precisa te transformar. Ela não é para te deixar depressivo. Ela não é para te deixar para baixo. Ela sim deve te levar a chorar. Mas o choro daqueles que se angustiam pelas angústias de Deus, elas têm uma promessa, não tem? Jesus não falou no Sermão do Monte? Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A gente lê a história de Neemias, a gente sabe o fim dela já. A gente sabe que ele reconstrói os muros. E é por isso que Deus angustia os nossos corações, para que a gente possa reconstruir os muros. Agora, até que o muro seja reconstruído, é uma luta. A vida não é fácil, não é uma coisa tranquila. São muitos desafios. E esses desafios vão exigir de você. Tá? Eles vão exigir. E isso significa que você vai ter que arregaçar a manga e trabalhar. Você vai ter que se preparar. Se a angústia exige que você se capacite com algo específico, você vai ter que se capacitar. Não é uma coisa que vai cair do céu simplesmente. Algumas caem do céu, mas não todas. Deus nos deu sabedoria e inteligência para a gente se preparar, para a gente fazer essas coisas em específico. Então, por exemplo, se eu estou indo reconstruir um muro, eu preciso pelo menos ter algum tipo de conhecimento de arquitetura, de construção civil, né? Eu preciso aprender alguma coisa sobre isso, no mínimo. Se Deus está me chamando para reconstruir os muros em um país islâmico, eu preciso saber de Islã. O que é o islamismo? O que eles pensam? Eu já li o Alcorão alguma vez? Preciso ler o Alcorão. Preciso ler um bom livro. Aliás, se você tem um chamado para um país islâmico, eu quero indicar aquele livro Descobrindo o Mundo do Islã. É um livro grosso, mas você vai lendo ele com calma, tá? É um livro muito bom. Se Deus está te chamando para um mundo budista, tem um livro, Introdução ao Budismo, que é muito bom também. Na Crossover, nós temos um treinamento que a gente dá só sobre Islã, outro treinamento só sobre budismo e um sobre hinduísmo também. Hinduísmo tem um livro que a gente tem vendido que é Introdução ao Hinduísmo. Você precisa entender as religiões, como é que elas pensam. Mas eu quero ir para um país islâmico. Você já fala inglês? Você precisa aprender inglês. Não, Deus está me chamando para um país na América Latina. Você fala espanhol? Tem que falar espanhol. Hoje, 3 línguas que são as línguas de conexão, a gente fala. E você vai ter que aprender uma outra língua, provavelmente. Se você tem um chamado para um povo transcultural, ou você vai ter que falar inglês. Inglês é o top 1, é o principal. Tá? Espanhol e francês competem aqui como top 2. Porque se eu quero ir para o norte da África, por exemplo, eu não indico você falar inglês, eu indico você falar francês. Boa parte dos países ali, Marrocos, Argélia, Líbia, muitos deles falam francês. Então, como é que eu vou aprender o árabe? Porque você vai ter que aprender o árabe se você for para um lugar desse. Se você não fala francês já. Então, não precisa esperar falar francês só lá na frente. Começa agora, né? Lá o pessoal aqui, ó, falando, opa, tô bem encaminhado aqui, olha. Deus abençoe aí, Luiz. Mas é isso. A gente tem que... O Luiz é venezuelano, então ele fala Ah, espanhol, né? eu percebi ali, percebi. Sim. E inglês, falo inglês também e estou aprendendo francês. Oh, que Dieu vous bénisse, mon ami. Então, a gente Merci vai... beaucoup. Oh.
E a gente precisa entender que a gente precisa estudar. Agora, as línguas, as religiões são um dos aspectos. Existem outros aspectos que a gente precisa entender aí desse nosso chamado. E o nosso chamado sempre se identifica com a nossa angústia. Vamos continuar lendo aqui. Ele ouviu, ele sentou e ele orou e jejuou. E aí ele fala aqui, versículo 5 em diante. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Só até aqui por enquanto. Olha só, algumas coisas importantes aqui. Primeiro é a oração em si. Ele está orando pela necessidade, ele está orando pela angústia. Não é apenas para a gente ficar depressivamente angustiado por aquilo que está acontecendo lá fora. Mas essa angústia deve nos mover para orar e jejuar. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. A oração é uma arma poderosa. A oração transforma. Você não precisa estar lá na China para mudar a China. Você pode aqui orar pela China, jejuar pela China. Levanta um grupo de oração onde você está. Mobiliza pessoas ao seu redor. A sua célula, a sua igreja, mobiliza pessoas, envolve as pessoas para que elas possam saber pelo que orar. O que está acontecendo lá? Traz as realidades, angustia o coração do povo, para o povo orar por essas realidades. E aí entra em contato com o missionário. E aí, o que está acontecendo aí? Quais são as informações? Será que já teve resposta de oração? Ore, se envolva. Se envolva com eles. Antes, né, de você ir falar de Jesus para aquele povo, gaste um bom tempo falando do povo para Jesus. Ore, coloque o povo diante de Cristo, orando por ele. Isso é importantíssimo. Outro aspecto aqui, Neemias. Moto aqui, barulhenta, né? Passou aqui. O outro aspecto importante é o conhecimento bíblico que Neemias tem. Você percebe que Neemias está citando a Bíblia aqui na oração. Ele está citando, ele conhecia a lei. Não era qualquer um que conhecia a lei, não. Ele conhecia a lei, ele está citando de cor aqui algumas coisas, e ele está falando assim, Deus, o Senhor falou, Deus está lá escrito, Senhor, eu sei disso, Senhor. Então, você conhece bem a palavra de Deus? A angústia é importante para nos mover, mas ela não é suficiente para realizar o propósito de Deus no campo. Para realizarmos o propósito de Deus no campo, nós precisamos estar encharcados com a palavra de Deus. A gente precisa conhecer muito bem a palavra de Deus. Preciso estudar, preciso meditar, eu preciso refletir sobre ela. Por isso eu indico você se preparar o melhor possível, biblicamente. Na PIB nós temos o CFM, existem institutos bíblicos que você pode fazer. Estude a Bíblia, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Vai ser essencial, essencial. Hoje eu trabalho com treinamento de líderes nossos, de várias nacionalidades. Toda semana eu dou um treinamento e nós temos pessoas de 15 nacionalidades. Qual é o meu foco nesse treinamento com esses líderes dessas 15 nacionalidades? É a Bíblia. Qual é a maior carência que eu tenho hoje, enquanto líder de uma organização missionária? São pessoas que tenham conhecimento bíblico, que tenham uma vida com Deus, que estejam dispostas a ir a um desses lugares para passar tempo ensinando a Bíblia. Porque essa é a maior carência.
Nós precisamos de pessoas que conheçam, que vivam a palavra de Deus para poder ir. Mas nós não temos muitas. Hoje, e uma coisa assim para a geração a qual nós vemos hoje se levantar, geração da maioria das pessoas com 20 e poucos anos de idade, tá bom? Com até 30 anos, mais ou menos. Essa é uma geração que gosta das coisas muito rápidas, não gosta de coisas a médio e longo prazo. Então, fala assim, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou gastar aqui 3 anos, 4 anos. Eu falo, não, muito tempo, não quero não, isso daí eu quero uma coisa mais rápida, quero uma coisa objetiva aqui. E o que acontece é que há muito despreparo, muito despreparo. O Brasil, eu sempre falo isso, vou sempre repetir enquanto for verdade, até mudar o quadro, mas o Brasil é um dos países que mais envia missionários no mundo. Mas também é um dos países que mais recebe missionários de volta prematuramente, que desistiram da sua missão. E por quê? Tem várias razões. E uma que está lá no top 1 é despreparo. É despreparo. Tem muita gente fala assim, Deus me chamou para ser missionário, eu estou indo agora, Deus mandou. Tá bom, o pastor vai lá, ora, coloca lá, e a pessoa vai, e ela vai para a África, e chega lá, fica lá 1 ano, 2 anos, e aí não deu certo, a pessoa erra, acontece um monte de coisa, a pessoa volta. Não deu certo, a África é um campo difícil, aquele país é difícil, é complicado. Foi complicado por quê? Será que foi você que não se preparou? Será que não era legal você antes ter ido para uma escola de missões, ficado ali 1 ano, 2 anos, se preparando bem, para daí você ir para lá? Será que você não foi com uma visão romântica do campo? A grande maioria das pessoas, infelizmente, vão com uma visão romântica. E isso a gente precisa mudar, a gente precisa de gente preparada. Não só o preparo bíblico, tá? Que o preparo bíblico a igreja tem que oferecer, a igreja oferece, a PIB tem bom preparo no CFM para te ajudar nisso, mas também um preparo missiológico, que daí, normalmente, a igreja local tem alguma coisa, mas não é tão especializada. Aí você precisa de uma organização missionária que vai te ajudar. Então, por exemplo, se Deus está te chamando Deus colocou no meu coração os indígenas no Brasil. Eu quero ser missionário entre os indígenas. Então, eu te indico conhecer o Ministério Novas Tribos. As Novas Tribos, ela é especializada em povos tribais da América do Sul. Eles têm missionários em vários desses lugares. Então, você pode ter um preparo específico para essa realidade. Não, Deus colocou no meu coração um povo sertanejo do Brasil. Então, eu te indico a Juvep. A Juvep vai te dar um treinamento muito bom, especializado nos sertanejos no Brasil. Não, eu quero ir para os povos não alcançados, né? Em contextos fora do Brasil. Aí eu indico o nosso Instituto Docs, vou puxar a sardinha aqui para a gente, que a gente prepara pessoas especificamente para essa realidade, né? Onde você vai ficar 1 ano parado, né? Só estudando para você poder ir. Porque, gente, a gente precisa se preparar. A gente precisa de preparo antropológico, a gente precisa de preparo do conhecimento da dinâmica que tem no campo e uma série de coisas. Outro dia a gente pode voltar para falar só sobre os desafios antropológicos do campo missionário, que se refere à cosmovisão e cultura, coisas que a gente faz, por exemplo, no Brasil, que é totalmente diferente num país no Oriente Médio, que é totalmente diferente num país asiático, né, Índia, por exemplo, Nepal, que são culturas diferentes, que eles usam óculos diferentes para enxergar o mundo. E você está falando A, mas eles estão entendendo B. Se você fala C, eles vão entender H. Tipo assim, e você acha que está comunicando o evangelho, mas eles não estão entendendo o evangelho, estão entendendo outra coisa. E eles estão se ofendendo com o que você está pregando. Então, é uma coisa assim, muito séria, né? E que, infelizmente, muitos missionários, no passado, foram para contextos missionários, pregaram o evangelho, e ao invés deles promoverem o evangelho, eles fecharam as portas para o evangelho. Porque eles pregaram sem cuidado. Tá?
E a gente vê isso muito forte hoje em vários países asiáticos que fecharam as portas. Países no Oriente Médio que fecharam as portas, porque o evangelho foi levado de uma maneira que ofendeu. E ofendeu não porque ele foi pregado, não porque não era mensagem, mas ela foi pregada de forma errada. E a gente precisa aprender como fazer de forma correta, né? Então, são vários desses pontos. Neemias, então, o que ele faz? Ele ora, ele está ali diante de Deus. Versículo 10, ele continua orando. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Olha só que interessante. Então ele se angustia, ele ora, ele jejua, coloca diante de Deus essas razões todas. E agora o que ele está fazendo? Ele não está orando simplesmente aleatoriamente. Ele está orando agora com um plano. Eu tenho um plano. Deus, eu vou falar com o rei. Deus, eu quero falar com o rei. Me ajude, porque eu quero falar com o rei. E eu tenho um plano, né? E esse plano a gente vai ver no capítulo 2, eu quero ir para Jerusalém e eu quero reconstruir os muros. Então, Deus, me ajuda. Então, antes dele se mover, antes dele fazer algo, ele gastou um tempo em oração. Agora, outra coisa importante aqui é que ele já era o copeiro do rei. Isso é muito importante, tá? Não é um cidadão aleatório na Babilônia que decide chegar diante do rei e pedir ajuda para o rei. Não. Ele era o copeiro do rei. E o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que nunca faz nada em termos de missões, tá? Na igreja. Não faz nada. E, de repente, surge falando assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. E aí, sim, quem é você? Ah, eu sou a Mariazinha, eu sou o Joãozinho. Ah, tá bom. Você é membro da igreja, né? Sim, sim, sim. Então, Deus me chamou para ser missionário no Oriente Médio. Me ajuda a ir para o Oriente Médio? Aí, peraí, quem é você mesmo? O que você tem feito aqui? Como é que eu posso confiar em você? Como é que eu posso... Não que eu quero enviar missionário para o Oriente Médio. O Oriente Médio precisa de Jesus. Alguém precisa ir para lá. Mas por que eu vou enviar você? Quem me garante que você é uma pessoa chamada por Deus? Então, a gente precisa entender isso, porque quando Neemias se aproxima do rei, ele já se aproxima como copeiro. Ele já conhecia Neemias. Neemias servia. Neemias servia ao rei durante muitos anos já. E é muito importante porque quem não serve, não serve. Entendeu? Quem não serve, não serve. É muito fácil eu, do nada, eu falar assim, pastor, eu não tenho tempo para evangelizar na minha igreja aqui, não tenho tempo para discipular ninguém. Aí chega uma pessoa que nunca deu fruto na igreja local e fala, Deus me chamou para ir para o Chile como missionário. Mas quantas pessoas você trouxe para Jesus aqui na nossa igreja? Não, pastor, nunca trouxe ninguém porque eu não tenho tempo. Eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo isso. Peraí, se você não tem tempo, você nunca vai ter tempo. Deixa eu falar para vocês um pouco da minha dinâmica de quando eu estudava. Eu fiz engenharia eletrônica, depois eu fui fazer seminário. E em todo tempo, eu estava envolvido em missões. Todo final de semana, eu estudava e trabalhava todos os dias da semana. Mas nos finais de semana, eu ia para um campo missionário. Todo final de semana. Eu pegava do meu dinheiro, do meu salário, eu investia num trabalho que a gente estava fazendo, e vários trabalhos missionários que a gente fazia, para poder fazer a coisa dar certo. Eu me envolvi eu comecei vários ministérios aqui em Curitiba, junto com jovens que, igual eu, que trabalhavam, faziam, não tinham nenhum tipo de sustento vindo da igreja, nada. O Igor Shimura, que o Gabriel falou,
há 20 e poucos anos atrás. Nós éramos, né, adolescentes. Deus colocou no nosso coração alguns sonhos meio malucos, de começar uns ministérios meio malucos aqui em Curitiba. E a gente começou. A gente não tinha nada, mas a gente começou a levantar dinheiro, a gente começou a fazer, e a gente começou um trabalho com sopão, a gente começou um trabalho de evangelização, a gente fez impactos evangelísticos, a gente fez tanto barulho em Curitiba, a gente fez impacto no Largo da Ordem, a gente fez impacto na 15, a gente fez na Boca Maldita, a gente saiu na televisão umas 3 vezes por impactos evangelísticos que a gente fez naquela época, e sem dinheiro, a gente mobilizava as pessoas iam, a gente fez um impacto uma vez, levantamos mais de 1.500 pessoas que foram para 15 para fazer evangelismo. Final de semana, Deus um dia colocou, disse, não, você vai plantar uma igreja, tá bom. Eu estava no seminário e eu fui lá, eu não quero esperar terminar o seminário para ser pastor e aí eu vou pastorear uma igreja. Não, eu quero agora começar. Né? E eu fui plantar uma igreja. Eu que pagava as coisas. Né? A gente foi desafiado, de repente a gente começou a ter apoio de igrejas. Exige esforço. Nós precisamos nos esforçar. Você tem dons, você tem recursos, você tem, e Deus vai te dar se faltar. Se você se mover a fazer o que realmente precisa ser feito, Deus vai te abençoar. O pastor Pascoal me chamou, quando eu fui falar para ele, esse pastor, Deus colocou no meu coração um projeto maluco. Eu quero fazer um projeto na Índia. Eu não cheguei do nada como alguém que nunca fez nada. Já tinha feito várias coisas. Ele sabia o que eu tinha feito. Ele conhecia a minha vida. Então ele falou assim, não, vai e faz. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, vamos junto. Então, você tem feito o quê? O que você está fazendo hoje na tua igreja? Como você está servindo? Antes de Davi enfrentar Golias, ele enfrentou um urso e um leão. Qual é o urso que você está lutando hoje? Defina o urso e vá lutar com ele. Às vezes a gente coloca isso, Deus me chamou para os árabes. Glória a Deus, se mova nessa direção. Mas enquanto você não pode evangelizar os árabes lá, evangeliza os brasileiros aqui. Evangeliza os brasileiros. Evangeliza, discipule, seja o melhor que você puder, estude o máximo que você puder. Se envolva aos poucos com os árabes aqui, que tem árabes aqui. Começa a fazer aqui aquilo que é preciso. Porque daí, quando você realmente for, as pessoas já vão olhar e vão dizer assim, não, eu conheço o Davi. Ele já enfrentou um urso e um leão ali. Esse daí eu sigo. Vamos atrás dessa pessoa aí, porque ele já derrubou alguns aí no caminho, eu sei que a luta vai ser boa. Então, quando Neemias chega diante do rei, o rei já o conhecia. Mas, bom, vamos lá. Eu quero continuar aqui no capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou, por que está triste o seu rosto? Se não está doente? Não é isto senão tristeza do coração. Temi sobremaneira. Mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Uma pausa aqui, olha só. Neemias tinha jejuado e orado. E ele está colocando diante de Deus. Deus, eu tenho um plano, eu vou me apresentar diante do rei, eu vou colocar essas necessidades. Então ele vai e se aproxima diante do rei triste. Afinal de contas, ele estava em jejum e oração. Ele estava cabisbaixo, ele estava realmente chateado. Pode parecer pouca coisa para a gente, mas ele estava colocando a vida dele em risco. A gente está falando de Artaxerxes. A gente não sabe exatamente qual Artaxerxes que foi, porque assim, teve o Xerxes I, o Xerxes II, esse talvez tenha sido aquele, um dos soberanos mais violentos que teve ali no reinado, né, daquela época. E, de fato, uma das coisas que era costume naquela época era você nunca se apresentar diante do rei triste. Primeiro que você não poderia se apresentar diante dele sem que ele te chamasse. Você podia morrer. Se você se aproximasse dele sem que ele te chamasse, você morria. Você pode ler a história de Esther, você vai ver um pouquinho do costume, né, que tinha. Ela queria se aproximar e ela também se aproximou em jejum, né, do rei e ela colocou a vida dela em risco.
Neemias aqui está colocando a vida em risco ao se aproximar triste, cabisbaixo. E é interessante porque o rei conhecia Neemias para perceber que ele estava triste. Havia um relacionamento ali já de algum tempo. E ele percebe que ele está triste, ele pergunta, o que está acontecendo? E aí é nessa hora de medo, porque ele sabe que ele pode morrer ali, ele já deveria ter visto isso acontecer algumas vezes, ele vai, ele coloca o problema dele, coloca a causa daquilo que ele precisa. E ele diz, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e respondi ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei, se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os meus pedidos. Olha que interessante, gente. E isso é muito importante para a gente aprender uma das coisas mais difíceis do missionário, que é o levantamento de recursos, levantamento de sustento. Deus me chamou para ir, né? Eu quero ir ser missionário lá na Argélia. É na Argélia, Deus está me, né? Eu já tenho ouvido as histórias, eu já conheço o que acontece lá, eu sei os desafios que tem lá, estou angustiado. O que Neemias faz aqui? Primeira coisa, ele se apresenta diante do rei. Nós temos líderes sobre nós, pastores, líderes, família. Nós devemos aprender com Neemias a orar a fim de angustiar o coração dos nossos líderes na direção do chamado que Deus nos deu. Deus não chamou o rei Artaxerxes, Deus chamou Neemias. Mas Neemias angustiou Artaxerxes para que Artaxerxes ajudasse Neemias a cumprir a sua missão. Você entende? Eu me lembro quando eu sentei com o pastor Pascoal. O pastor Pascoal é um homem de Deus, todo mundo sabe disso, né? Não preciso falar. E eu cheguei para ele falando assim, pastor, eu estou angustiado com os povos não alcançados. Eu estou angustiado de voltar para PIB e ter uma igreja grande aqui e eu ter tanta coisa para fazer aqui, mas que são com crentes. E nada contra, porque eu acho que tem que ter, mas eu me sinto angustiado por não estar trabalhando com os que não são, os que estão lá, que mais precisam de mim. E eu entendo que eu preciso estar onde ninguém está fazendo aquilo que eu posso fazer. E aí ele falou assim, se Deus está te mandando, vai. A igreja vai te ajudar. Então a gente precisa aprender a levar para os nossos líderes, as pessoas que estão sobre nós, e a angustiá-las, a trazer isso que Deus tem colocado no nosso coração. Só que quando Neemias se aproxima diante do rei, ele não se aproxima sem ter refletido o suficiente. Tá? Porque o rei, ele ouve, e aí ele fala assim, tá bom, quanto tempo você vai precisar? Né? Primeira coisa ele pergunta, o que você quer fazer? Aí eu falo assim, eu quero ir para lá reconstruir os muros. Tá bom, quanto tempo você vai precisar? Quais recursos você vai precisar ter? O que você quer que eu te dê agora? Essas perguntas subjetivas de um líder de uma nação. Você vai sentar com um líder, não só o teu líder, mas pessoas. Você precisa saber, você precisa ter um projeto na mão. Legal, Deus te chamou para ir para a Argélia, Deus te chamou para ir para o Chile. Quanto você vai precisar para viver lá? Você já sabe disso? Quanto que é o custo de vida? O que você vai precisar para fazer lá? Qual é a realidade lá da nação?
Quais são os recursos que você vai precisar ter? Primeira pergunta que um pastor normalmente vai falar assim, você sabe falar a língua lá? Qual é o seu plano para aprender a língua? Qual é o seu plano? O que você quer gerar lá? Pastor, Deus me chamou para ir para lá, né, eu quero morar lá e orar pelo povo. Eu acho que dificilmente uma igreja vai investir em você só por isso. Você pode orar aqui, sentado na igreja, né, no banco. Qualquer membro no banco pode fazer isso. Não, Deus me chamou para ir lá para plantar igreja, evangelizar pessoas, discipular pessoas. Plantar igreja é um termo que envolve tudo isso. Eu quero evangelizar, eu quero discipular pessoas, eu quero conectá-las ao corpo de Cristo, eu quero formar liderança, eu quero plantar uma igreja. Aí a pessoa, opa, legal. Isso é reconstruir os muros que estão derrubados no mundo. Mas o que você precisa para isso? Se você não pensou, não montou um projeto específico, dificilmente uma pessoa vai investir em você. Quando Deus colocou no meu coração, né, que eu precisava estar focado nos povos não alcançados, uma das minhas primeiras preocupações foi o sustento da minha família. Porque eu tinha um salário na PIB. E eu ia perder o salário. E é óbvio, né? Eu tenho, né, esposa, tenho 2 filhas. Como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou pagar a escola das minhas filhas? São preocupações normais. Deus me angustiou para ir. Mas como é que eu vou cuidar da minha família? Que também é uma responsabilidade que Deus me deu. E eu me lembro de ler vários textos bíblicos em que Deus foi me tranquilizando com relação a isso. Um dos primeiros textos que eu li, a gente não vai ler todos eles aqui, mas foi na compreensão daquilo que Deus fala sobre a tribo de Levi, a tribo dos levitas. Quando Deus separa uma tribo e diz assim, olha, essa tribo, ela é dedicada a mim. E ela vai cuidar das minhas coisas. Das 12 tribos, todas elas vão ganhar terra, vão ganhar, né, um monte de coisa. Menos a tribo de Levi. Eles não vão ganhar nada. Tá? Eles vão me servir. É uma tribo sacerdotal, que vai servir os propósitos de Deus. Vai servir o templo, vai servir nos sacrifícios, eles têm tarefas para servir a Deus. Eu sou a herança da tribo de Levi, é isso que está lá, né? E aí o que vai ser? Eles vão ser sustentados, porque eles vão me servir, eles vão ser sustentados pelas 11 tribos. As 11 tribos vão trazer para essa tribo, para que eles possam me servir. Então eu comecei a entender de que se Deus estava me chamando para fazer o serviço dele, ele ia levantar as outras tribos para poder me sustentar. Outro texto que me chamou muito a atenção foi o texto de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Porque eu pensava assim, poxa, mas e como é que Jesus foi sustentado? Como é que Jesus fez o ministério dele? E se você ler lá em Lucas 8, de 1 a 3, você vai ler que Jesus, sempre quando ele andava com os 12, tinham várias mulheres que andavam com ele. Mulheres, algumas delas tinham, né, sido libertas, demônios, tinham sido curadas, tá? Elas eram mulheres que tinham posses. E elas sustentavam Jesus e os 12. Tá lá. Então, peraí, Jesus também viveu esse princípio sacerdotal, levítico, de ser sustentado pelos outros. Por que Jesus viveu assim? Por que ele realizou seu ministério dessa maneira? Porque isso requer fé. Em primeiro lugar, isso requer fé. É muito... E eu não estou dizendo aqui contra o trabalho, tá? Em primeiro lugar. Porque são coisas diferentes. O que eu estou dizendo assim, há pessoas e há momentos, ministérios na nossa vida em que Deus vai nos chamar a um passo de fé, além daquilo que a gente já está dando, para que a gente possa depender do sustento que vem da mão de outros. E isso significa que eu preciso confiar no chamado de Deus. E para mim, isso tem sido evidência do chamado de Deus na minha vida. Então, assim, eu fiz engenharia, eu fiz ciência da computação, estudei, trabalhei com TI vários anos, eu poderia estar ganhando dinheiro de outra forma. Eu tive um salário muito bom antes de me tornar pastor. Então, sempre foi uma tentação muito forte eu ir para o meu lado de trabalho.
Eu quero trabalhar, quero ganhar o meu dinheiro aqui. E que não tem nada de errado com isso, tá bom? Deixa eu falar isso. Porque não é pecado você fazer parte de uma outra tribo. Essa é, né, se a gente olhar assim por essa perspectiva do Antigo Testamento. Mas, se Deus estava me chamando para me dedicar, né, a fazer aquilo que ninguém estava fazendo, eu precisava dedicar o meu tempo integral a isso. Isso significava que eu precisava confiar. E aí foi uma prova, porque levantar o sustento pelas mãos de outros se tornou um desafio com relação ao chamado. E eu tenho experimentado isso. Falei assim, olha, sentar com pessoas e falar, olha, Deus me chamou para essa missão. Você confia na minha missão? Como o Neemias está fazendo aqui com o rei. Falei assim, Deus me chamou para fazer isso. Você pode me ajudar dando recursos para eu cumprir essa missão? É isso que Neemias está fazendo. É isso que Jesus estava fazendo quando Jesus fez o seu ministério. É isso que Jesus ensinou aos 70, quando ele falou assim, ó, vão e entrem nas casas que receberem vocês. Digno é o trabalhador do seu salário. Jesus está falando do que ali? Jesus está falando de que o sustento vai ser dado por meio das pessoas que vocês mesmos vão estar caminhando. Vocês vão ser sustentados e vai ser levantado por meio delas. A primeira pessoa com quem eu conversei foi o pastor Pascoal, né, obviamente. E o pastor falou para mim, olha, que Deus abençoe, a gente vai estar junto, mas a gente não vai poder dar 100% do que você precisa. E a primeira pergunta que ele me fez é, quanto você vai precisar? Né? Igual o rei. Quanto você vai precisar? O que você vai precisar? Qual é a sua realidade? Eu falei, vou precisar disso, minha realidade é isso, tal. Aí ele, tá bom, olha, a gente não vai poder dar isso tudo. A gente vai poder dar essa parcela aqui. E ele deu lá o valor, né, que era 20% do que eu precisava. Mas já era 20%. Né? Era uma pequena nuvem que eu olhava como, né, Elias vendo lá a pequena nuvem. E aí eu falei, não, glória a Deus. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma lista de pessoas, eu escrevi no caderno, falei assim, fulano, beltrano, amigos, familiares, todos os conhecidos, peguei uma lista de todo mundo. E aí eu criei um PowerPoint bonitinho, falando do chamado, tudo. E aí eu marquei para conversar, pessoalmente, com cada um. Né? Tem gente que faz isso por e-mail, manda para todo mundo, não aconselho, tá? Por e-mail, fazer isso não dá certo. Eu marquei para falar, olha, tudo bem, você me conhece, né? Ó, Thalita, né? Você me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe da minha vida, minha família, meu ministério e tal. Deus está me chamando para sair daqui e começar esse trabalho aqui. E eu gostaria de te convidar a investir no meu ministério. Eu preciso, né, de recursos para minha família, para o meu ministério, para minha vida. Você pode investir na minha vida para que eu possa cumprir esse chamado? Porque quando eu cumpro esse chamado, o fato de você investir na minha vida, você está cumprindo comigo, você está me ajudando a cumprir. Os frutos que eu colher são os teus frutos também. E aos poucos, várias pessoas começaram a dizer, sim, claro, mas olha, eu não posso dar muito, eu posso dar só R$50, eu posso dar só R$100. Olha, eu posso dar tanto. E aí, um por um, né, todo mês, a pessoa se comprometendo a dar todos os meses, o nosso sustento foi completado. Às vezes a gente pensa, né, nossa, é muito difícil. Nossa, que difícil. Eu preciso ser missionário, vou ser missionário em tal lugar, eu vou precisar de, sei lá, né, vou precisar de R$3.000 por mês para poder viver lá. R$3.000 naquele contexto. Tá, quanto que eu preciso? Como é que eu vou levantar? Minha igreja não tem como dar R$3.000. Né? Será que a PIB daria só ela sozinha para você R$3.000 por mês? Muito difícil. Mas será que você não consegue, será que você não conhece 30 pessoas? Amigos, conhecidos, pessoas de célula, pessoas que são cristãos de verdade, que entendem a missão, e 30 pessoas que vão te dar R$100 por mês? Elas não estão te dando R$100, elas estão dando para a sua missão. Isso é muito importante. Se você tem um chamado, e isso é claro, e elas entendem que isso é um chamado, e você fala assim, R$100 é pesado para você no teu orçamento? Não. Então, se você me der R$100 por mês, se eu tiver 30 pessoas que dão 100, eu já tenho o que eu preciso para realizar a missão que Deus me deu. Então, no final,
Não é difícil. E sabe o que é muito bom disso? É que isso exige fé, isso exige prestação de contas. Isso é muito bom, é muito bom. Porque prestação de contas, gente, é importantíssimo. Eu tenho hoje os meus mantenedores. Eu mando sempre notícia para eles. Olha, eu estou aqui agora na Turquia, estou fazendo isso, isso, aquilo. Olha o treinamento. Olha, minha família, a gente está assim. Olha, muito obrigado pela tua oferta. Né? Eles estão acompanhando, eles estão junto comigo. No momento em que Deus diz para os meus mantenedores pararem de mandar oferta para mim, eu vou levantar o meu alerta, porque talvez Deus esteja dizendo alguma coisa sobre o meu ministério. E eu tenho experimentado isso com vários missionários. Alguns vocacionados que chegam para a gente na Crossover falam assim, não, Deus me chamou. Tive recentemente Deus chamou ele para ir para o Butão. Não, Deus me chamou, eu vou lá para a fronteira do Butão e tal. Não, que legal, ele estava disposto a fazer um monte de coisa. Ele começou a conversar com várias pessoas e ninguém dava. Nem a igreja dele adotou ele. Conversou com pessoas, família, e ficamos lá mais de um ano e meio para levantar. Ele não conseguiu levantar nada. Nada. Aí eu sentei com ele e falei, olha, meu irmão, o irmão é um homem de Deus, né, sua família, mas eu entendo que o levantamento de recursos é uma resposta de Deus ao chamado. E o irmão está tentando levantar aí com todas essas pessoas, fez tudo certinho, mas eles não estão dando. É porque Deus não está colocando no coração deles te dar. E se Deus não está colocando no coração deles para te dar, é porque eu acho que o irmão não deve ir agora. Talvez daqui a alguns anos, talvez alguma coisa precisa ser feita ainda, mas fique aqui. O levantamento de recursos é uma resposta para o nosso chamado. Um outro casal que estava indo para a Índia, eles estavam com um plano grande e o orçamento deles era alto, inclusive. Mas eles colocaram, não, Deus colocou, é isso, a gente vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, então tá bom, vamos orar. Começa a falar com as pessoas, né? Faz uma listinha, conversa com eles. Eles levantaram o sustento inteiro deles em 3 meses. Em 3 meses. E para mim foi uma evidência claríssima de que Deus queria que eles fossem. Deus quer que vocês vão. Vocês levantaram pessoas e sustento veio de vários lugares e eles foram de uma forma assim muito, muito clara e foram para o campo. Né? Estão fazendo um ministério tremendo lá. Então eu estou falando disso porque talvez alguns aqui só vão fazer isso daqui a alguns anos, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é. E mesmo para um preparo missiológico, às vezes a gente precisa fazer algo assim. Então, por exemplo, tem pessoas que querem vir fazer o Instituto Doxa, às vezes entram nessa crise. O Instituto Doxa são 8 meses. 8 meses que a pessoa para de trabalhar, ela para tudo. Como é que eu paro 8 meses, 1 ano praticamente, e vou ficar estudando? Você já se apresenta como missionário. Assim, olha, Deus está me chamando para o campo missionário, mas para isso eu preciso de um preparo. Você pode me ajudar a pagar 1 ano de estudo? Você levantar 10 pessoas que te ajudem com isso. Isso já te ajuda nesse preparo. Ah, não, Deus está me chamando a ir lá para o SEM, lá em Viçosa, e eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer uma capacitação. Qual é o preparo que Deus está te preparando? Né? Então, isso já é um mover onde isso vai sendo levantado. E o que acontece? Deus toca no coração do rei e o rei dá o que ele precisa. Ele teve tudo aquilo que ele precisou. Gente, eu podia ficar aqui o resto do dia falando, né? Eu acho que eu já estourei o meu tempo, mas eu tenho muitos exemplos de como Deus responde orações. Deus responde às orações. O trabalho, o nosso sustento familiar foi assim, tem sido assim até hoje. Deus colocou na minha responsabilidade levantar o sustento para vários obreiros asiáticos, e Deus tem levantado. Deus colocou um sonho maluco de abrir um centro de treinamento lá na Ásia e levantar todo o recurso para isso. Deus mandou os recursos para isso. Deus colocou no nosso sonho abrir um centro de treinamento agora na África. Eu estou orando para Deus mandar os recursos. Eu tenho certeza de que Deus vai mandar os recursos.
Então, sempre Deus abençoa, Deus abre as portas, quando a gente tem o nosso coração alinhado à vontade dele. Quando a gente se permite ser angustiado pela angústia dele, e a gente permite que ele nos mova na direção daquilo que ele tem para nós. Por último, existem modelos de sustento que não são só esse modelo de levantamento de sustento. Tem pessoas que vão ser chamadas por Deus de uma forma muito específica para serem fazedores de tendas, que daí é mais parecido com aquilo que Paulo fez, ainda que Paulo não tenha feito isso durante todo o seu ministério. Paulo fez isso durante parte do seu ministério, né? Mas é uma opção, né? Não, eu vou ser um fazedor de tendas, eu vou trabalhar na minha profissão e, né, metade do meu tempo eu vou estar dedicando ao ministério, a outra metade eu vou estar dedicando ao trabalho e levantando o sustento. Isso é muito bom para países extremamente fechados, né? Abrir negócios para esses lugares é essencial. Eu hoje estou abrindo uma organização onde a gente quer abrir empresas missionárias em vários contextos. Tá? Então, a gente está agora, nesse momento, abrindo essa organização justamente para isso. Para abrir, eu quero abrir uma pequena empresa de turismo. Então, eu já tenho gente para isso. Quero abrir uma cafeteria, uma distribuidora de café. Eu quero abrir, né, sempre com essa ideia de missões, com foco missionário. Porque hoje, se você quiser, por exemplo, se mudar para o Egito, você não pode se mudar para lá se você não tiver um negócio, se você não tiver uma profissão, você vai trabalhar com alguém. Então, um negócio, abrindo um negócio, é sempre mais fácil para esses países, porque também vai te dar mais liberdade. Se você for trabalhar numa empresa, você não vai ter tanta liberdade de tempo. Mas se você é o dono do teu próprio negócio, isso te dá essa certa liberdade. Então, a gente tem aberto aí algumas empresas, está pensando em abrir algumas empresas aí para poder ajudar nesse quesito todo, né? Mas eu quero desafiar vocês a olharem para a vida de Neemias e olharem para a vida de vocês. Em qual é a etapa que você está, né? Em que momento você está? O que Deus está falando ao teu coração? Como Deus está te angustiando? O que você precisa fazer hoje? Deixa Deus te dar direção, Deus te dar sabedoria e caminhe na direção daquilo que Deus tem para você. Não tenha medo, não tenha medo. Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar. Se prepare, seja humilde, não pense que você sabe tudo. Nós, latinos, tá? Não estou falando só de brasileiro, porque eu tenho muito amigo missionário aí do Chile e missionários peruanos e do México. Nós somos bem parecidos, nós latinos somos muito parecidos, nós não somos humildes. A gente normalmente acha que sabe de tudo. E isso é um grande problema no campo missionário. Nesse ponto, os americanos, eles dão uma aula na gente. O americano vai para um campo missionário e ele fica lá 2 anos ou 3 anos só para aprender a língua e aprender a cultura. Ele só fica lá só para fazer isso. Depois ele começa o ministério. A gente fala assim, não, eu quero, no primeiro mês eu já quero ter convertido no meu trabalho. Né? A gente já chega já querendo dar, né, resultado. E a gente tem que ser humilde, a gente tem que entender que há uma caminhada. E essa caminhada, ela é uma caminhada de longo prazo. Última coisa, se Deus está te chamando para um povo não alcançado, não pense nisso como um projeto de curto ou médio prazo. Isso é um projeto de vida. Isso é um projeto de vida. Se você for para a China hoje, você precisa de 4 anos só para você aprender o chinês, o mandarim. Pelo menos uns 4 anos. E aí você vai começar a dar resultado lá na frente. Se Deus te chamar para um país árabe, você vai precisar de uns 2 anos, 3 anos para você falar muito bem árabe. Assim. Se você estudar todo dia, 2 anos você aprende árabe. Mas para você entender a cultura árabe, você vai precisar de pelo menos uns 5 anos. Você vai começar a dar resultado mais para frente.
Então é um projeto de vida. Não adianta você falar assim, eu estou indo para tal país árabe, vou ficar lá 5 anos, depois eu volto. Você perdeu tempo. Eu não investiria em você para te mandar para um país pensando em 5 anos. Porque é um grande investimento para pouco tempo. Você tem que pensar em vida. Deus está me mandando para lá, que eu vou ficar os meus próximos 20 anos, 30 anos, quem sabe o resto da minha vida, para realmente dar resultado naquela região toda, porque é necessário. Amém? E eu espero, né, se Deus tocar aí no coração de alguns de vocês, a Crossover está com os braços abertos para receber vocês, para ajudar vocês, treinar vocês, enviar vocês e ir com vocês para onde vocês estiverem indo. Deus abençoe. Muito inspirador te ouvir, pai. Muito bom. Gente, eu sei que às vezes, né, a gente não sabe muito bem por onde começar, ou a gente fica em dúvida até qual agência missionária procurar, qual desses cursos, né? Que nem o Eliezer, ele deu ali várias opções, tá? Mas eu não tenho certeza ainda, né, de qual opção que é para mim. Deus ainda não falou sobre isso, né? Eu só sinto angústia, ou eu nem senti essa angústia por uma causa específica, né? Eu só senti Deus me chamando para fazer missões, né? Não sei ainda onde, como, né? Eu e o Gabriel, a gente já tem algumas convicções, né, daquilo que, com relação ao nosso chamado, mas tem outras que ainda são muito abstratas para a gente, né? E a gente vai começar agora a fazer um tempo de oração e um tempo de jejum do meu aniversário, né? Até o aniversário dele, que é em junho. E assim, ó, eu quero encorajar vocês a não desistir de buscar, sabe? A jejuar, a orar. Se você não sabe ainda para onde que eu vou, o que que eu faço agora, o que que eu começo a fazer na igreja, ou será que eu tenho que fazer uma viagem missionária de curto prazo, ou será que eu tenho que me aproximar de alguma organização? Gente, não desistam de buscar em Deus qual é esse passo. Qual é esse passo, sabe? A Bíblia fala muito sobre bater a porta, não desistir de clamar, de orar sem cessar, de buscar mesmo, e quem busca encontra. Então, se vocês ainda não têm certeza, se vocês estão naquele limbo, né, esperando aí, Deus precisa de uma orientação, né? Comecem a orar assim, incessantemente. Estou falando isso para vocês porque foi algo que Deus falou comigo, sabe? Para que Deus responda, para que Deus dê um direcionamento. E Deus fala, Ele vai falar, sabe? Quero agradecer você, pai, foi muito bom, né, te ouvir, muito bom estar com você aí. E quero pedir para você orar pelo nosso encerramento, orar aí, nos abençoando, né, pedindo para Deus nos dar respostas. E é isso, gente, muito obrigada, um bom sábado aí para vocês. Amém. E Amém. acho que é isso. Recomendo viagem missionária mesmo, viu? Gente, isso é muito bom para amadurecer e conhecer. Faça uma viagem missionária transcultural, tenta fazer viagens missionárias o máximo que vocês puderem, para vocês poderem conhecer e amadurecer isso no coração. Isso vai ser muito, muito, muito importante. Mas se preparem sempre para voltar angustiado, que as viagens, elas mudam a gente. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos permitiu hoje estar falando sobre as coisas do Teu reino. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao coração dos Teus filhos que estão aqui. E os use, Senhor, para serem agentes desta angústia santa que o Senhor já colocou no coração deles. Para que eles possam angustiar o coração de outros ao redor deles. Da mesma forma que Neemias foi angustiado e que depois angustiou o coração do rei. Nos usa, ó Pai, nos use, nos dê sabedoria, nos mostre os passos que o Senhor espera de cada um de nós. Deus, prepara, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, como essa nova geração missionária que Deus está se preparando, Deus, para assumir, ó Pai, o meu lugar daqui a pouco. Senhor Deus, que eles possam, ó Pai, se preparar, que eles possam, Senhor Deus, se fortalecer na Tua palavra, que eles possam, Senhor Deus, se erguer com coragem e sem medo para realizar a Tua vontade. E que o Senhor os guie na direção daquilo que o Senhor quer.
Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Grande prazer aí. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês.